Fala rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o DL mais uma vez com vocês aqui. Vamos falar hoje sobre os jogos da Copa do Brasil, né, que aconteceram durante essa semana, ontem e antes de ontem, mais especificamente. Quero agradecer a vocês desde já por tudo que vocês vêm fazendo por mim, por toda a força, toda a motivação, toda a palavra de animação. Tô muito contente por estar fazendo isso aqui, tô muito feliz, como sempre falo. E vou continuar fazendo, independente do que aconteça. Que é algo que eu sinto que é pra mim. Rapaziada, então, aconteceram, né? Tanto na terça quanto na quarta. Corinthians e São Paulo na terça. E Grêmio e Flamengo ontem. Cara, vou te falar a verdade. O jogo de terça-feira foi horrível. Ontem foi bem melhor. Ainda assim eu esperava mais. Principalmente do Grêmio. Vou falar primeiro um pouco sobre o jogo o clássico paulista, né? Majestoso. Cara, o jogo, como eu falei, foi horrível. O primeiro tempo dos jogos, geralmente são os tempos onde os times mais se estudam, sabe? Um analisa o outro, o que eles estão se propondo a fazer e tudo mais. Mas aparentemente os dois times decidiram fazer isso além da conta. Se estudaram até o final do primeiro tempo, foi horrível. Pouquíssimas oportunidades. Quer dizer, na verdade, oportunidade de gol clara não houve. Teve oportunidade de finalização, tentativa, né? Mas com nenhuma. Vamos falar a verdade, nenhuma chance de ter gol, porque foram oportunidades horríveis. Não, tentativas horríveis. O São Paulo dominou o jogo inteiro, para falar a verdade. Primeiro tempo foi só São Paulo. Parecia que quem estava jogando em casa era o São Paulo. Parecia que o jogo era no Morumbi. O primeiro tempo do São Paulo também foi um pouco mais comprometido depois da saída do Caleri. Saiu machucado, né? Cedo. Entrou o moleque, Juan. Que, vamos falar a verdade, eu concordo com o que o Barolo falou, que eu assisti o vídeo dele ontem. O Juan ele não tem corpo, ele não tem... como posso falar? Preparo para jogar num profissional do São Paulo. Não tem. E isso se ficou muito claro quando ele tentava receber a bola. Ele não tem físico. Uma única jogada que eu vi ele fazer alguma coisa foi no segundo tempo, quando ele domina, gira e toca pro Luciano. Eu fiquei até pensando, pô, já fez alguma coisa. Mas, cara, isso é muito pouco para um jogador de 11 em campo que vista a camisa de um time gigante como é o São Paulo fazer, cara. Ele é um jogador que pode ser muito promissor mais pra frente? Pode, claro, ninguém sabe o dia de amanhã. E eu acredito que lá dentro do São Paulo ele seja considerado uma grande promessa. Só que hoje o futebol ele tem que ser dividido em etapa, cara. A gente não pode avançar senão um jogador que deixa de ser tão promissor, que a gente espere tanto dele, porque ele vai começar a ser questionado. Ele não vai ter aquela confiança que ele tinha antes, porque ele vai ver que não tá dando certo. A confiança cai, o ânimo cai, a vontade cai. Entendeu? Por isso que precisa de etapas. O Fluminense tem feito isso com o Arthur. Se der mole, é o jogador mais promissor nosso nos últimos 10 anos. E isso considerando o que o próprio time fala, a gestão fala, entendeu? Os profissionais lá dentro dizem, o Arthur é um baita de um moleque, se eu não me engano tem 16 ou 17 anos. Ele é muito novo, mas joga muita bola. Um meio armador, né, pra quem não sabe. E tem que fazer isso. O Fluminense, inclusive, fez uma parceria com a família do jogador para não dar oportunidade dele perder como é que eu falo? Essa oportunidade que ele tem. Não perder essa vontade que ele tem. Não perder a confiança, entendeu? Aí tá subindo o moleque aos poucos, degrau por degrau, para não correr esse risco de adiantar ele e dar merda. É o que eu acho que estão fazendo com o Juan. E continuando a falar
sobre o jogo foi muito ruim. O segundo tempo melhorou, mas ainda era horrível. Saiu o gol do Renato Augusto, o gol do Luciano, e o jogo continuou ruim. Só foi ficar bom depois que o Corinthians fez o segundo. E falando dos gols, cara, os gols do Corinthians saíram do único lugar possível do timão, que era o Renato Augusto. O cara é o dono do time, ele faz tudo ali no time. O time do Corinthians não existe sem ele. E ele chamou a responsabilidade, fez o que faz melhor, pegar a bola e chutar pro gol. Tanto ele fez isso contra o meu Fluminense ano passado. E contra o São Paulo deu certo mais uma vez. O segundo gol ele contou com sorte também, né? Porque o Caio Paulista sobe errado, perde o tempo de bola, de um lançamento que veio da zona defensiva do Corinthians. Ele perdeu o tempo de bola. Tá explicado por que nós, tricolores, não gostamos dele, né? E aí ele deu o gol pro Renato Augusto, que ainda acho que o goleiro do São Paulo estava mal posicionado, porque o Renato Augusto chutou em cima dele e ainda assim deixou pra passar. Mas tá, ele não é o principal culpado. O Renato Augusto, pra mim, não jogou bem no primeiro tempo, estava sumido. Assim como quase todo mundo do time do Corinthians. Roger Guedes, Yuri Alberto. E Yuri Alberto nem sei porque ainda é titular do Corinthians. O cara não faz nada há meses. O Roger Guedes estava desaparecido em campo. O Fábio Santos também não parecia estar em campo. O Juan, do time do Corinthians. Cara, o moleque estava tão desaparecido em campo que ele saiu no intervalo e ninguém percebeu. Porra, cara, não pode botar uns moleques desses em um jogo assim, cara. O moleque, ele não se denegriu, mas nem apareceu pro jogo. Tava sumido. O Corinthians jogou mal, o São Paulo jogou mal, só que jogou menos mal que o Corinthians, só que foi punido. O Luciano, cara, jogou bem. Ele chama a responsabilidade. Ele é um jogador comum, que se acha o pica, igual eu falei do Fernando Diniz, mas que tem raça, cara. Ele tem raça. Ele pega a bola, corre, ele vai em cima, porra, entendeu? Ele tem raça, que é uma categoria, que é uma característica que falta ao time do São Paulo, principalmente no meio de campo. E uma coisa que eu tenho a ressaltar do meio de campo do São Paulo, o São Paulo foi muito ofensivo, com só o Pablo Maia de meia mais recuado. Aí ficou o Wellington Rato, Michel Araújo e o... lá que eu esqueci o nome. Aí isso eu acho que acabou também expondo com relação aos lançamentos, cara. Porque não tinha tanto acompanhamento, sabe? Esses jogadores que são um pouco mais ofensivos, eles não tendem a marcar tão bem quanto outros. E o segundo tempo do São Paulo foi muito... como é que eu posso dizer? Muito suscetível a erros. Enfim, foi um bom resultado pro Corinthians, que nem eles esperavam, eu acredito. E eu, pelo que eu vi de futebol e pelo que eu ando vendo, o São Paulo tem plenas possibilidades de eliminar o Corinthians ainda lá no Morumbi. E sobre Grêmio e Flamengo, cara, a única coisa que eu tenho que falar é que o Grêmio é muito ruim. Eu não sei como que esse time tá em segundo lugar do Brasileirão e chegou na semifinal da Copa do Brasil. Os caras não conseguiam trocar meio metro de passe, cara. Os caras não conseguiam dominar uma bola, que é fundamentos básicos do futebol. Os caras não conseguem executar. A tática do Grêmio é joga no Suárez. Taca no Suárez e reza, pô, ora. Não existe isso, cara. O cara é pica? O cara é pica, mas não faz uma merda dessa, mano. Pelo amor de Deus. Tinha momentos que o time do Grêmio roubava a bola lá na zaga e dava chutão pro Suárez. Aí a bola chegava no Suárez. Isso quando ele dominava, né? Porque a maioria das vezes ele nem sequer dominou. Só tinha ele, não tinha ninguém. O resto tudo tava lá na zaga. Ele ia fazer o quê? Ia chutar no meio de campo de novo? Não tem o que fazer, cara. O Grêmio foi muito mal no jogo, principalmente com relação a troca de passes, manutenção da posse. Foi horrível. A pressão do Flamengo influenciou, claro que influenciou. Eu não tiro os méritos do time rubro-negro. Mas o Grêmio, ele não tinha capacidade de dominar uma bola. Teve um lance que eu não lembro bem, mas acho que foi uma troca de passe entre o Bitelo e o Vila Sante. 2 vezes que o Bitelo dá um toque de calcanhar no meio de campo. Passa longe do Vila Sante. E outra que o Vila Sante tenta
dominar a bola pisando, a bola passa embaixo do pé dele e vai embora. Porra, não existe errar uma parada ridícula como essa, cara. O Flamengo, ele teve os erros, principalmente no início do jogo, com relação à saída de bola. Que o Suárez quase fez um gol no meio de campo e tudo, e teve outra oportunidade que lá foi mais na entrada da área, que quase foi gol também. Mas depois disso, o Flamengo não se comprometeu mais hora nenhuma. Ficava fazendo o básico, feijão com arroz, e foi. O primeiro gol do Flamengo foi um golaço do Gabigol. Logo em seguida veio um pênalti. Que de primeira, assim, eu achei que o Everton Ribeiro tivesse impedido. Mas não tava não, tinha um maluco lá na área dando condição. E o pênalti, inclusive, pra mim é pênalti, claro, óbvio. O braço do cara tava muito esticado, só que, porém, não deram um pênalti muito semelhante que foi no Fla-Flu, que foi o lance do Gerson. Mas não vem ao caso, né? A arbitragem. E o Gabigol desperdiçou. Não que eu tenha ficado feliz. Bateu muito mal, cara. Foi ridículo aquele pênalti. Nossa, nem pensei que fosse ele. Pô, foi horrível aquilo. Horrível, horrível. Bateu muito mal. Gabriel Grando, que não é um bom goleiro pra mim. É muito questionado até pelos torcedores gremistas. Defendeu com super facilidade. E ele era tão fraco, esse goleiro, que ele ainda deu o rebote praticamente no pé do Gabriel. Só que ele tava meio desatento aí. Não esperava, né? E a zaga cortou. E, cara, esses... Voltando, e tipo, voltando não, vou continuar na mesma, no mesmo fio. O Flamengo jogou bem, fez o seu papel no que se propôs a fazer, sabe? Esperar por erros do time do Grêmio e tentar controlar o jogo. Fazer com que o jogo se assemelhe ao jogo do Flamengo no Maracanã. O Flamengo fez bem isso, só que o Flamengo, com o Sampaoli, tem sido muito suscetível a ações ofensivas adversárias. O Flamengo cede muita oportunidade, cara. E só não levou gol ontem do Grêmio, porque o Grêmio é ruim, cara. Porque o Grêmio é ruim. Eles tiveram muitas oportunidades de fazer gol. Muitas, muitas mesmo. Só que eles pecavam demais no último passe, na maioria das vezes. Tiveram lances que tinha sempre um jogador na ala livre para finalizar ou cruzar. Eles nunca tocavam pro cara. Era sempre finalização travada, óbvio, porque a zaga do Flamengo estava muito forte. Inclusive, Fabrício Bruno tá de parabéns, fez uma partida perfeita ontem, botou o Suárez no bolso. Muito bom jogo do zagueiro. Desde que o Sampaoli chegou, o Flamengo sofre muito, cara, com relação a oportunidades cedidas. E se você pegar números, você vai ver. Contra o Fluminense mesmo, o Flamengo, cara, poderia ter levado 3, 4 gols. Não levou porque, primeiro, o Matheus Cunha salvou. E, segundo, o Fluminense também perdeu muito gol bobo. Muito passe na área, assim, decisivo, sabe? Que o Fluminense errava. Mas poderia ter levado muito gol bobo. Assim como deu mole contra o América, cara. O América teve mais oportunidade de gol do que o Flamengo. O América era vice-lanterna na ocasião, cara. Não existe isso, gente. O Flamengo é um time tão forte como é, com um elenco tão poderoso, tão pesado, sabe? Dá tanto vacilo assim, tem que ser revisto isso daí. E o Sampaoli, vocês sabem que é um treinador complicado. Ele é tão egocêntrico, tão desumilde quanto o Fernando Diniz, que eu falei no último vídeo do Fluminense. Entendeu? Tem que ser bem trabalhado isso e ter uma conversa, uma reunião para debater sobre tática, porque não está sendo efetiva essas ações defensivas do Flamengo. As melhores ações defensivas são tomadas por individualidades, como foi o jogo do Davi Luiz em uma partida recente, eu acho que foi contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, nas quartas, e do Fabrício Bruno ontem. Essas são mais por ações individuais do que ações
do quadrante defensivo, sabe? Eles pecam muito quando estão trabalhando em equipe, os 4 juntos. E isso é um problema que tem que ser revisto. E o Grêmio tem que rever tudo. Tudo, cara. Porque não existe você ter um time que pode render mais, pode tentar mais formas de chegar ao gol adversário e mirar sempre em um jogador apenas. Você tem o Ferreirinha, tem o Bitelo, que está em ótima fase, Cristaldo. Pô, cara, você não pode ficar dependente do Suárez tirar uma carta da manga. Não pode. Suárez é muito bom, mas ele também não é um deus, ele não faz tudo sozinho. O Grêmio tem que ter convicção disso, principalmente o Renato Augusto. Eu sei que o Renato Augusto, Renato Gaúcho, eu sei que ele tem, entendeu? Ele não é bobo e tem que rever isso. Eu acho que pra mim o Grêmio não tem como mais se classificar e acredito que no Maracanã não vai sequer fazer um gol. E eu não quero nem falar sobre o tal do zagueiro Walter Kahneman, porque ele não merece. Aquilo foi patético, ridículo. É isso aí, rapaziada. Isso é o que eu achei dos 2 jogos e espero que vocês concordem comigo. Dá o seu feedback aí embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal, beleza? E tamo junto sempre, rapaziada. Obrigado por todo o apoio e até a próxima.